Olá, meus irmãos. Hoje, em minhas devocionais, ou em minha devocional, eu esbarrei com um texto de Paulo a Timóteo, um texto que eu tenho lido já várias vezes esses dias, mas hoje me lembrei de algumas reflexões que eu fiz há quase 41 anos, quase 41 anos. Eu fui atrás e vi anotações minhas de agosto de 1980. Nem eu sabia que tinha me detido nesse assunto há tantos anos. Mas o texto é de 2 Timóteo 1, de 15 a 18. Né? 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, de 15 a 18. E Paulo assim nos diz: Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Quando a gente se pergunta por que Jesus ter chamado os 12 discípulos, podemos encontrar certamente várias razões, e um dos propósitos era formar os seus discípulos, mas há um aspecto também que Marcos destaca na sua narrativa. Em Marcos 3,14, nós lemos: Então designou 12 estarem com ele e para os enviar a pregar, para estarem com ele. Jesus Cristo escolheu seus discípulos para estarem em sua companhia. Isto é muito curioso. O Deus encarnado precisava do convívio de seus discípulos. Ele tinha um outro objetivo, formá-los, mas a companhia deles era muito importante. No Getsemane, em momentos que antecediam a sua experiência jamais vivida, a separação do Pai, quando entregaria a sua vida em favor do seu povo, diz aos discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Isso está em Mateus 26, 38. No texto que nós lemos aqui em Efésios, em Timóteo, nós encontramos o contexto de Paulo preso em Roma. Paulo estimula ao jovem Timóteo a permanecer firme em sua fé, conforme aprendera de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. Diz para que ele não se envergonhe das suas cadeias. Ele, na sequência, demonstra como muitos o abandonaram. No entanto, traz a lume o nome de Onesíforo. Né? O nome Onesíforo significa aquele que traz lucro. Conhecido de Timóteo, que foi um amigo leal. E ele diz isso em poucas palavras, sem detalhar, mas em poucas palavras ele diz coisas muito significativas a respeito de Onesíforo. Ele diz que Onesíforo muitas vezes me deu ânimo. E quando eu leio isso, eu fico a pensar que muitas vezes temos a ideia do líder como se bastando a si mesmo, como se ele não precisasse de apoio, estímulo, correção, consolo, compreensão. Convivi durante muitos anos com um homem extremamente forte e inteligente. Não me lembro de tê-lo visto fragilizado, mesmo quando hospitalizado. Contudo, certamente esteve fragilizado em muitos momentos. A minha sensação era de que ele não precisava de nada. Nada que eu pudesse dizer ou fazer. Com certeza eu estava enganado. Ninguém se basta a si mesmo. Paulo nos fala de um homem que muitas vezes lhe deu ânimo,
A ideia é esta mesmo: com frequência, seguidamente, repetidamente me deu ânimo. Eu não consigo imaginar Paulo precisando ser animado, revigorado, mas diz que com frequência. Este homem quase anônimo nas Escrituras foi um instrumento de Deus para fortalecer a Paulo. As expressões me deu ânimo têm um sentido de refrigério, de reviver, recrear, reanimar. A gente não consegue, eu, pelo menos, não consigo imaginar Paulo assim, mas é perfeitamente compreensível. Paulo, tantas e tantas vezes preso, tanto tempo preso, situações sempre adversas, sempre lidando com problemas de igrejas locais, pensando na igreja como um todo, as suas próprias aflições, as suas próprias carências e necessidades. E certamente este homem precisava de ânimo. Isso indica a sua carência. Ele fala que Onesíforo repetidas vezes lhe trouxe conforto e, ao mesmo tempo, a sensatez abnegada deste servo de Deus, como eu disse, quase anônimo. Mas que tipo de recreação foi essa que Paulo teve da parte de Onesíforo? Não sabemos como Onesíforo recreava o espírito de Paulo. Talvez a sua presença por si só já fosse um refrigério. Podemos acrescentar também palavra de consolo, o rememorar as promessas de Deus, trazer, levar notícias, oração, alimento, literatura, talvez, se houvesse ocasião, uma conversa mais descontraída. Podem ser formas assim. Onesíforo, em Éfeso, ele já prestara bons e intensivos serviços a Paulo, porque ele diz aqui a Timóteo, no verso 18, tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou em Éfeso. Ou seja, fazia parte da personalidade de Onesíforo, solidificada pelo Espírito Santo e moldada pelo Espírito, em ajudar aos seus irmãos com palavras, com ânimo, com uma recreação. Agora, é possível que Onesíforo tenha morrido e isto aumenta significativamente o sofrimento e a solidão de Paulo. O fato, meus irmãos, é que Deus se vale em sua igreja de pessoas que talvez nunca se tornem amplamente conhecidas. Todavia, nem por isso seus serviços são irrelevantes. O trabalho de conhecidos servos de Deus depende sempre do auxílio de diversas pessoas, ainda que estas jamais se tornem públicas. Os servos de Deus carecem de onesíforos leais. Devemos estar prontos a isso, a dizer uma boa palavra ao cansado, socorrer, ajudar, consolar, ouvir. Em Isaías 54, nós encontramos o Senhor Deus me deu uma língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. Em Provérbios 25:11, com maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 16:24, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Meus irmãos, isso me faz pensar na crise que temos vivido. Eu tenho
observado os pastores trabalhando sobremaneiramente, muitos e muitos pastores. E não estou aqui me atendo a denominações, mas certamente várias denominações, ou de todas as denominações, os pastores têm se desdobrado em seu trabalho. Mas eles são homens comuns que, além do risco de contágio deste vírus, eles estão sujeitos a males que não são perceptíveis tão facilmente, porque quando surge um mal considerado maior, os outros males parece que eles perdem o seu sentido e o seu valor. Por exemplo, aqui em Maringá, sempre há preocupação com a dengue, né? Sempre, e é natural. Aqui é uma região muito arborizada e nem sempre nós, cidadãos, temos o cuidado com o nosso quintal. Aqui ainda a maioria é casa, e ainda bem que seja assim, mas onde é casa, terreno, é mais fácil a proliferação do mosquito da dengue. E um dia eu conversava com uma dessas senhoras que vem sempre fazer vistoria em casa. Isso é muito zeloso aqui em Maringá. Eu não sei a periodicidade, mas no verão eu sei que aumenta. Mas mesmo fora do verão, eu creio que pelo menos uma vez por mês passa. Então, a última vez, deve ter uns 15 dias, eu conversava com ela. Eu falei, olha, parece que a dengue não há mais, né? Ela falou, não, olha, houve uns 3 casos aqui recente, tal, no bairro tal, etc. E eu fiz uma pergunta só para confirmar, porque não se tem falado mais em dengue, porque há um mal maior. E no mundo de visibilidades, parece que as coisas têm que se tornar visíveis para ganharem importância. E até mesmo a miséria. A miséria tem que ser pintada, tem que ser ampliada, e isso não é um mal necessariamente. Mas quando o que tem acontecido em nosso país, eu vou dizer nosso país porque é onde eu vivo, certamente deve haver coisas bem parecidas no resto do mundo. Mas como o Brasil é um país diferente, talvez tenha suas características próprias e talvez o tenha razão em seu dito sobre o nosso país. Mas o fato é que nós politizamos tanto a coisa que, às vezes, alguém de fato fala a verdade, mas fala a verdade dentro de um âmbito muito maior no qual há uma mentira, há um engano. É como um determinado governador, não muito recentemente, ou bem recentemente, distribui cestas básicas para a população, sendo que ele que cortou os empregos dessa população por meio de um lockdown abusivo. Então, ajudar o próximo é uma coisa muito importante, sem dúvida, mas o que gerou aquilo, contribuiu enormemente para aquilo, foram atos dele politizados. E as pessoas estão sujeitas a isso mesmo, a buscarem os seus interesses e esquecerem dos demais, de seus sofrimentos. E quando eu penso em visibilidade da dor, da miséria ou dos feitos, quando nós falamos no campo religioso, nós somos muito mais suscetíveis a isso, porque a religião mexe com as nossas entranhas. E a religião, ela não afeta apenas uma suposta área espiritual nossa. A religião afeta a nossa vida. Ela permeia toda a nossa existência, quer tenhamos consciência disso ou não. Então, é um campo muito fértil para as nossas sensibilidades e também para as manipulações próprias. E a visibilidade artificial, a Bíblia descreve como algo pecaminoso. Basta nós vermos em Mateus 6, por exemplo, Jesus Cristo falando sobre os fariseus
que gostavam de orar publicamente, porque eles queriam plateia, e a palavra praça ali é plateia, eles queriam ser vistos. Então, eles faziam o que era certo. Oravam a Deus, orar. E quem vai combater a oração? Mas o propósito ali era falar com Deus. E por isso que Jesus Cristo diz, vocês já receberam a sua recompensa. E qual era a recompensa? Serem vistos, admirados e aplaudidos pelos homens. Então, a visibilidade sempre é uma tentação para nós. Me faz lembrar o filme do Charlie Chaplin, né? Acho que é O Grande Ditador, que foi lançado em 1940. Os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra, na Segunda Guerra, e esse filme, que foi proibido na Alemanha, e mesmo parece-me que em algumas cidades ou estados americanos, o que consta é que Hitler o assistiu no seu cinema particular, né? E gostou de algumas partes, já que ali havia uma sátira envolvendo ele e o Mussolini. Então, as partes que ferrava Mussolini, ele gostava. Isso é o que consta. Mas ali há cenas que Mussolini, supostamente Hitler, vão tirar foto, e que cada um quer estar à frente do outro. A cadeira na qual Hitler vai sentar, que era muito maior do que Mussolini, é uma cadeira já quase no chão, e o Mussolini estaria numa mesa, uma cadeira alta, etc. E as cenas são cômicas, ridicularizando aqueles dois líderes. Mas ali também estamos lidando com a questão de visibilidade, ser aceito, ser visto, e assim podemos ser admirado. Mas, observem, voltando ao meu ponto, os pastores, eu creio que eles estão, muitos deles, à beira de um estresse. Talvez nem eles percebam. Mas quando você conversa com um ou com outro, a expressão de cansaço, às vezes a própria voz, você vê alguns pregando e o sintoma de cansaço é muito grande. Eu sei que Deus Deus supre as suas necessidades, mas o caminho ordinário de Deus suprir as necessidades dos seus servos é por meio dos seus servos. Deus pode usar, sem dúvida, o ímpio também, usa, sem dúvida que usa, mas o caminho ordinário é usando os seus servos. E um dos aspectos da doutrina da providência é que Deus se vale de seus servos para atender à necessidade de seus servos. Onesíforo aqui foi um instrumento de Deus de magnitude no socorro a Paulo. Nós não temos condições de avaliar o quão profundamente ele ajudou a Paulo. Paulo é bastante sucinto, mas muitas vezes me deu ânimo, revela muito mais do que o texto aparentemente está dizendo. Então é preciso que nós cuidemos de nossos pastores. Pastores estão estressados, e eu sei que é uma fase extremamente difícil em nosso país. Eu não estou falando aqui de depressão, suicídio de pastor. Todas as vezes que um pastor se mata nos Estados Unidos, a conversa vem para cá também. A gente fica fazendo eco aqui das conversas deles e trazendo alguns dólares para subvencionar os nossos sonhos, muitas vezes megalomaníacos e desprovidos de seriedade. Eu estou falando de coisas concretas em nosso país. Pastores que estão estressados, cansados, deprimidos, ou pastores que morreram e diariamente têm morrido pastores, diariamente. Basta refletir o número de pessoas que morrem. E os pastores estão dentro dessa população e mais, no campo de alto risco. Eles são à frente. E as famílias desses pastores? Como a igreja, e repare, eu não estou falando de denominações, eu estou falando da igreja do Senhor, representada por várias denominações. Como ela tem reagido a isso?
que ela tem feito para proteger o seu pastor, resguardá-lo? E no caso da perda do pastor, sua família? Ou será que dentro de 30 dias a igreja simplesmente vai mandar um gentil e-mail para a esposa do pastor, com condolências, mas dizendo que a casa pastoral precisa ser desocupada para que chegue outro servo de Deus? Então é preciso que deixemos de atos teatrais, bonitos, mas que não têm nenhuma consistência, não resulta em nada prático. Porque, às vezes, nós gostamos de determinadas funções, mas nós não gostamos do ônus daquela função. E é preciso que sejamos bastante honestos conosco mesmo, porque, senão, nós vamos ser mais um hipócrita de uma burocracia que espelha a realidade de um país corrompido desde as suas origens. O gosto de visibilidades, de cargos, de funções, de títulos, mas nós nada fazemos com seriedade dentro daquelas funções, porque não somos habilitados para aquilo, não temos interesse, não temos gosto, mas o que nos chama a atenção é aquele título, aquele nome. Quando eu era jovem, bem jovem, antes de ir para o seminário, eu amava o título seminarista. E assim que eu pude, entrei no seminário, gostava de colocar seminarista Hermes, né? E não há nenhum mal nisso. Afinal, você estuda no seminário, mas honrem também isso. Mais tarde eu fiquei encantado com o licenciado. Licenciado, já era formado, com licenciado. E eu me lembro que um texto que eu escrevia sobre os evangelhos, 4 evangelhos, eu escrevi uma semana antes de ser ordenado. Acho que fui ordenado em 30 de novembro de 1980, acho que foi isso. E na época não existia computador, era datilografia, stencil, e eu esperei aquela semana. Falei, não, eu lanço esse texto semana que vem. Em vez de lançar aqui nessa terça, eu lanço na segunda que vem, que segunda, aí já seria o reverendo Epstein. Quando eu esbarro nesse texto em algum arquivo qualquer, eu sempre lembro dessa história. Eu falo, mas que miserável pecador. O que alteraria ser licenciado ou ser reverendo Epstein? É o mesmo pecador, apenas um pecador com um título diferente agora. Então, meus irmãos, eu estou até narrando isso com algo cômico, mas não é nada engraçado, exceto o ridículo do nosso pecado. Mas o fato que nós devemos procurar cumprir a nossa vocação onde Deus nos coloca. E não devemos amar simplesmente as funções. Pensemos nisso. Pastores doentes, pastores à beira de um colapso, pastores que faleceram, esposas de pastores, e eles precisam também de serem pastoreados. Eles precisam ser ajudados. De quem está mais próximo, de quem está mais longe, não importa. Eles precisam ser ajudados. E essa proximidade, ela é muito importante para que nós até nos sintamos à vontade para, como se diz popularmente, abrir o nosso coração e dizer das nossas angústias, das nossas incompreensões, muitas delas agravadas pelo nosso próprio abatimento. Então, nós precisamos de onesíforos e também precisamos ser onesíforos. Mas Paulo diz mais. Paulo diz no verso 16 que ele nunca se envergonhou das minhas algemas. Era muito embaraçoso e perigoso
ser amigo de Paulo naquelas circunstâncias. É igual aquela piadinha que a gente vê até hoje em filme, né? Quando alguém se dá mal, o outro fala, olha, eu nunca o conheci. Não, não, eu ouvi esses dias, fui apresentado. São amigos íntimos. É quase filho adotivo da família do outro. Mas você não quer saber. Se ele está mal, deixa ele mal. Então, lembremos a experiência de Pedro, que sendo reconhecido como um dos próximos de Jesus, o negou 3 vezes. Paulo já dissera a Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, nesse mesmo contexto, verso 8, Paulo está falando para Timóteo não se envergonhar dele. No mesmo contexto, a partir do verso 15, ele vai falar de Onesíforo que não se envergonhou dele. Então, Paulo traz à memória de Timóteo o fato: estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Então, observem como era a realidade. Ele não diz o motivo do abandono. Mas eles não foram viajar por nenhuma missão. E se foram por uma missão, Paulo entende que essa missão hipotética aqui seria apenas um pretexto. O motivo era abandonar a Paulo. Todos estes nomes representativos entre os líderes da igreja de Éfeso, né? Então, talvez, não todos, mas talvez esses nomes fossem representativos da liderança. Não foram só esses que o abandonaram, mas eles representavam a liderança. Estariam eles entre os presbíteros de Éfeso, dos quais Paulo se despediu em Mileto? Não sabemos ao certo. Contudo, considero impossível. O sentido de abandonar aqui é que viraram as costas, se desviaram, apartaram-se de Paulo. A forma verbal dá a entender um fato específico, talvez resultante da sua segunda prisão, dando a impressão que o cristianismo na Ásia entrava em colapso. E Paulo, nesta mesma carta, escreve a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Ele deve ter passado na casa de Carpo um período mais quente, e a capa, então, é facilmente esquecida. É igual o guarda-chuva, né? Está ameaçando chover, está com guarda-chuva, de repente firma o tempo, você esquece o guarda-chuva na casa de alguém. Mas agora o frio está chegando. Ele diz: a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. No entanto, apesar deste quadro aparentemente desolador, com exceção do final, quando ele fala que Deus o supriu e ele foi liberto da boca do leão, talvez ele esteja se referindo a Nero, não sabemos. Além de Lucas, Timóteo e Tito, Paulo podia contar com outros exemplos de amizade leal. Na carta aos Romanos, ele instrui:
Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Está em Romanos 16, 3 e 4. No Antigo Testamento, encontramos o exemplo nobilíssimo na pessoa de Taí, que se manteve fiel a Davi quando Absalão o perseguia. Disse, pois, o rei a Itaí, o Geteu, por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu? Hoje, convosco, a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itaí ao rei, tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itaí, vai e passa adiante. Assim, passou Itaí, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz. E todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Segundo Samuel 15, de 19 a 23. Onesíforo não teve vergonha de ser reconhecido como amigo de Paulo, aquele que aguardava o julgamento. Ele era um verdadeiro amigo. E essas amizades são fáceis quando as coisas estão indo bem, alguém é próspero, ele é muito meu amigo. Esse sujeito mal conhece, mas ele é muito meu amigo, ele é quase um confidente meu. Mas quando está mal, as pessoas não querem saber, têm vergonha, mas o Onesíforo não. Por sua vez, portanto, nós aprendemos com Paulo o espírito agradecido. Nós aprendemos a orar pelos nossos amigos. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Onesíforo era um homem magnífico, mas era pecador, como todos nós. E por isso ele precisava também da misericórdia do Senhor. E Paulo diz um pouco mais sobre ele. Paulo diz que, no verso 17, ele me procurou solicitamente. Paulo diz que Onesíforo, quando chegou a Roma, o procurou persistentemente. Imagine, meus irmãos, a burocracia para localizar um preso. A má vontade. A igreja estava reduzida e assustada depois de severa perseguição. O incêndio de Roma causou um caos na cidade e, certamente, no sistema carcerário. Onesíforo não conhecia bem a cidade, ao que parece. Tudo isso deve ter dificultado achar o lugar onde Paulo estava preso. Uma grande dificuldade achar Paulo. O termo não foi usado por Paulo aleatoriamente. Ele quer dizer que Onesíforo o procurou persistentemente, com avidez, urgência e zelo. E a gente sabe como é difícil fazer isso. Se dentro de casa você procura um documento, não acha, você desiste, procura outro dia, tal, e chega um momento que você se irrita e desiste mesmo, a menos que você não tenha outra alternativa. Procurar uma rua, procurar alguma coisa que você não está achando, o endereço, e hoje, com todos os recursos que temos. Agora, este homem não desistia. Paulo acrescenta, até me encontrar. Ou seja, ele não desistia. Não deve ter sido fácil localizar a Paulo. No entanto, Onesíforo sabia
que o apóstolo precisava dele. Ele não iria se esquivar, fazer corpo mole, ou ter a primeira porta fechada como definitiva. Assim, ele perseverantemente procurou por Paulo até encontrá-lo. Até que ponto nos interessamos por alguém? A amizade de Onesíforo pode ser quantificada, inclusive, por essa perseverança. E nós temos exemplos bíblicos. Paulo, curiosamente, diz algo a respeito aos presbíteros de Éfeso, quando lhes fala, naquela despedida, estando lá em Mileto: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Eu não parei, continuamente. Era o senso de urgência e de importância. Paulo diz que, a respeito de Epafrodito, que por causa de Cristo, ele, o Epafrodito, chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito, emissário da igreja de Filipos, se expôs à morte para cumprir a sua missão de socorro a Paulo. Jesus Cristo diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata dos profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Reparem, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos. A insistência, a perseverança retrata aspectos de um amor e de um cuidado. Eu quero fazer mais algumas aplicações, me alonguei demais nessa reflexão. O nosso supremo amigo é Jesus Cristo. Ele mesmo quem disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. O modelo de amizade temos em Cristo, aquele que foi morto para salvar e nos estimula a partilhar de sua amizade com o nosso próximo. Mesmo que nossos inimigos venham a falhar, nós sabemos quem é o nosso grande, soberano e infalível amigo, Jesus Cristo. Por isso mesmo, no início e no final da carta, Paulo diz: porque sei, eu tenho visto, eu tenho experimentado, é este o sentido aqui de saber, né? Oida, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso ele escreve, 2 Timóteo 1,12. Agora, no final da carta, ele diz: tu, porém, ser sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu li 2 Timóteo 4, de 5 a 8, e depois os versos de 16 a 18. Meus irmãos, o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos livra. Mas Deus usa de amigos leais para que a sua providência se cumpra em nossa vida.
Assim como as nossas orações fazem parte da providência de Deus, o nosso gesto cuidadoso, sincero, íntegro, esse gesto, ou estes gestos, se quiserem, fazem parte da providência de Deus. E hoje, de um modo muito especial, eu destaco os pastores. Cuidem de seus pastores. Amem os seus pastores. Zelem por ele. Igreja como instituição, vejam formas de atender os seus pastores em suas necessidades, de acompanhá-los. Não transformem seus pastores em apenas dentes de uma engrenagem. Eles são seres humanos chamados por Deus para desempenharem o ministério pastoral no âmbito de sua denominação. Estejam atentos às suas necessidades materiais também, aos seus familiares. E que nós, como instituição e como indivíduos, sejamos os onesíforos na vida de nossos irmãos, colegas e amigos. Lhes demos ânimo, que nós não os abandonemos, que estejamos prontos a socorrê-los em suas necessidades. Que Deus nos ilumine, que Deus nos dê discernimento e nos guarde. Amém.